Tudo bem? O que é a rejeição? Rejeição, eu falo, né? Ela sempre causa... Ninguém quer ser rejeitado, né? Oh, me rejeitaram. Em inglês, né? Tem algumas traduções que eu não gosto, né? Várias delas. Né? Em inglês é bounce, né? Que é o ricocheteio. Tudo bem, talvez você não queira ser ricocheteado, mas parece menos mal, né, do que rejeição. E é importante entender que nem sempre rejeição é um problema. E às vezes, né, a rejeição é alta, não porque estão rejeitando meu site, mas porque eu não estou mensurando direito. Tá? Isso aí dá para minimizar. Tempo no site. Este outro cara amigável que aparece no nosso relatório. Bounce back é a mesma coisa? Bounce rate, né, a taxa de rejeição. Tá? Eu já ouvi bounce back também. Sim, sim. Nesse caso, aqui, duração média, tá, da sessão. Como é que se dá a duração da sessão? É a diferença dos tempos dos carregamentos dos códigos. Otávio, tecla SAP, por favor. Na prática, como que funciona? Vamos supor que a pessoa entrou lá na homepage. Entrou na homepage, né? Na hora que entrar. Entrou na home. Na home, ele ficou 1 minuto e resolveu ir lá para a agenda de cursos. Em agenda de cursos, ficou 30 segundos e veio aqui no curso do Google AdWords. E aí no curso do Google AdWords ele ficou... Nossa, que cara bonito. Ele ficou lá 5 minutos e saiu do site. Tá? Então ficou... A gente só está analisando páginas, beleza? Ficou 1 minuto na home, foi para a segunda página, ficou 30 segundos, veio para essa última página, ficou 5 minutos e saiu. Para o Google Analytics, quanto tempo esse usuário passou no site? 1 minuto na primeira, 30 segundos na segunda, 5 na última. Quanto que dá essa soma? Isso mesmo, 1 minuto e meio. Por que 1 minuto e meio? Porque ele vai pegar as diferenças e somar as diferenças dos carregamentos das tags. Então, vou pegar no caso do UOL. O cara entrou no UOL, ficou 1 segundo. Ficou mais 1 segundo aqui. Ficou mais 5 segundos aqui. Ficou 1 minuto e 1 aqui e mais 1 minuto. Esse último tempo ele não lê. Por quê? Carregou essa tag, ele não tem tempo nenhum ainda. Quando carrega a segunda tag, ele vê a diferença dos tempos. Então ele falou, opa, teve 1 segundo de diferença desse carregamento para esse. Desse carregamento para esse, teve mais 1 segundo. Então até aqui eu tenho 2 segundos de navegação. Tá? Aqui tenho mais 5 segundos e assim por diante. Então, da última interação até o abandono, a gente não tem tempo de navegação. Tudo bem? E aí começa a causar também aqueles problemas, né, que a gente comentava. Por que que no blog da Internet Innovation a duração média da sessão é tão baixa? Pô, é só 34 segundos. Porque quanto maior a taxa de rejeição, menor vai ser essa duração. Tá? Por quê? Uma rejeição é o quê? Uma visita que só gerou uma interação, né? Que não, só gerou um carregamento da tag. Então, toda rejeição, por exemplo, tempo de navegação é igual a 0. Não tem contabilização. Não carregou uma segunda para eu ter tempo. Tá? Então, quando a gente tem 94% de rejeição, isso vai abaixar toda a média. Por exemplo, se a gente pegasse um segmento de público, visitas sem rejeição. Sessões sem rejeição. Vou até pegar aqui com rejeição. Só para a gente comparar. O tempo médio de navegação do usuário que não gera rejeição é 8 minutos.
tá? Com rejeição não tem tempo. Aqui deve ter alguma interaçãozinha que ele mensura, né? Por ter essa rejeição, mas a princípio vai ser zerado. E aí acaba causando essa média. Tudo bem? Mas a mesma coisa, pô, se o objetivo do site, né, o cara só entrar e ler o conteúdo, você fala, eu vou ver pelo tempo de permanência. Não, se tiver rejeição a gente não vai ver. Então por isso que é importante muitas vezes criar os eventos, né, chegar num certo ponto, ter o clique naquela área, ter a visualização do vídeo. Claro, pessoal, às vezes esses dados não são importantes para vocês. O que eu quero é venda, tá? Só me interessa a venda, só me interessa o formulário. Então, dane-se a pessoa está assistindo o vídeo ou lendo conteúdo. Ok. Prioridades, né? Mas se isso é importante, tá? É fundamental que a gente crie esses eventos. Tudo bem? Então, esses dois são os pontos que mais causam dúvidas e dificuldades no entendimento. Tá? A rejeição é quando não tem interação e o tempo entre a última interação e o abandono não é calculado. Ok? Beleza? Essas métricas. Tá. Então, quando você chegar na reunião lá com o pessoal da empresa, né, e falar, o que é a rejeição? Não, é 10 segundos. Não tem nada a ver com 10 segundos, né, sem interação. Por que nossa taxa de rejeição é tão alta? Abre o site e vê. Vocês estão mensurando eventos? Como que funciona a navegação do usuário? Né? Tudo isso vai influenciar em como o Analytics puxa estes relatórios. Landing page ou página, landing page, né? Essa é outra tradução. No português chamam de página de destino. Tá? Você pegar a dimensão, na página de destino, é por qual página o usuário entra no site. Não faz muito sentido. Na página de destino aparece para qual página ele está indo, né? Por qual página ele terminou a navegação. Não, é a página de aterrissagem. Tá? Também tem gente que fala landing page é sempre um hot site, né? Um domínio diferente. Não, qualquer página do seu site ou do hot site pode ser uma página de destino. Tá? Então essa é uma métrica muito comum, uma dimensão muito comum que a gente analisa para ver as campanhas, por qual página o usuário entrou para começar esse tráfego, né? Para cruzar esses dados. E origem de tráfego é uma combinação aí de fatores para chegar à sessão no site, né? Será que foi lá o tráfego direto, veio de uma pesquisa orgânica, de uma pesquisa paga, de uma rede social, de outro site, né? Isso tudo são umas definições bem comuns da gente ter. Tudo bem esses pontos? Tudo bem essas métricas? Tá. Deu para começar a ver a importância, às vezes, a gente configurar as coisas no Analytics, certo? Então a gente vai começar a fazer essas configurações. Para fazer as configurações, deixa eu voltar na minha outra perfil. Aonde que eu vou, tá, pessoal? Lembra que nossos relatórios todos ficam aqui. E aqui embaixo, né, nessa engrenagem, esse símbolo de engrenagem, às vezes fica escrito administrador, tá? Tem essa guia de administrador. Então, por aqui que a gente configura quase tudo. Tá? Tem configurações que são no nível conta, no nível propriedade e no nível vista de propriedade. As mais simples são as de nível conta, normalmente as mais importantes estão aqui nas vistas de propriedade. Tá? Então a gente chega lá. Configurações da conta. Lembrando, pessoal, por aqui você pode criar novas contas. Você pode selecionar outras contas que você tem acesso, né, para mudar essa configuração. Clica aqui para selecionar, caso eu tivesse mais de uma conta. E aí a gente tem configurações da conta. O que a gente pode configurar na conta? Mudar o nome dela? Mover ela para a lixeira? Moveu para a lixeira, você está excluindo essa sua conta. Importante, tá, pessoal? Qualquer informação que vocês excluem, ela fica durante 45 dias na lixeira. Você tem 45 dias para se arrepender. Isso antes acontecia, os caras excluíam e sumiam. Você concedia acesso lá para o funcionário era demitido, né, tinha acesso administrativo, ele excluía a conta, né, que legal. E aí você perdia a informação, não tinha como recuperar. Hoje em dia tem, né, 45 dias para recuperar.
Passou esse tempo, é deletado do servidor, aí não tem mais o que fazer. E temos também aquelas opções de compartilhamento, né? Se você deseja compartilhar os dados com o Google. Então, dá para habilitar ou desabilitar isso por aqui, tá? Aí tem a emenda revista lá, que é para ver se você já aceitou, né, a nova emenda de processo de dados, ok? Então não tem muita configuração aqui no nível conta. Um dado importante que é fundamental configuração, os usuários. Quem vai ter acesso a essa conta? Tá? Esse é um outro erro muito comum de pegar o seu login e senha e sair distribuindo por aí. Não façam isso, ok? Não precisa ser assim, cada pessoa ter um acesso exclusivo, mas o ideal é que pelo menos cada time, né, cada equipe dentro da empresa tenha um acesso. Tá? Então, o marketing pode ter às vezes um acesso, né? A TI pode ter um acesso, mas se possível cada usuário ter o seu acesso. Tá? Dependendo da permissão, isso é importante. Para convidar um novo usuário, botão azul aqui no canto superior direito, adicionar novos usuários. O que você precisa? Do e-mail dele. Esse e-mail precisa ter uma conta Google. Não precisa ser um Gmail, mas ter uma conta Google, né? Ou seja, a pessoa já ter transformado isso numa conta Google, tá? Se não tiver, você vai ter que falar, cria uma conta Google aí para o seu e-mail, né? Para poder te conceder o acesso. Notificar o usuário e aqui o ponto importante que é quais são os níveis de permissão que ele terá. Ler e analisar. Pode ler e analisar, né? Então qualquer um que precisa ver informação, você vai conceder só esse acesso, principalmente quando ele gosta de mexer onde não é chamado. Colaborar, ele pode gerar informações, compartilhar dados, né, de relatórios, ok? Então criar um segmento, compartilhar esse segmento, né, que ele criou. Então, normalmente até esse nível de acesso é seguro conceder para quase qualquer usuário. Tá? Nada que ele editar aqui vai gerar impacto permanente, né, em qualquer relatório. Tá? Ele pode no máximo atrapalhar alguma coisa ou outra de deletar um segmento que não devia, mas nada vai ser um sério problema. Editar já começa a ser um problema. Tá? Editar, a pessoa pode mexer na guia de administrador, criar e excluir meta, filtro, né, essas configurações primárias. O que é importante saber, pessoal? Essas configurações da guia de administrador, elas não são retroativas. Então, você criou uma meta hoje para saber os cadastros do site. Ele não vai contabilizar do período anterior. A partir do momento que você cria, isso vai ser contabilizado. Criou um filtro, a mesma coisa. A partir do momento que você cria, isso vai ser contabilizado. Qual que é o problema de conceder um acesso desse para quem gosta de mexer onde não é chamado? O cara vai lá e edita sua meta. E isso fica rodando uma meta errada durante uma semana. Daí você olha e fala, putz, está errado, e volta o que era antes. Esse dado, essa semana, está corrompido. Não tem como reverter. Ok? Então, aqui você já tem que tomar cuidado para quem você concede o acesso. Interessante também, tá, pessoal? Quando vocês forem fazer essas edições de meta, de filtro, às vezes você não tem tanta confiança no que você está fazendo, né? Então a gente cria uma vista teste. Tem uma vista teste de propriedade. Vou primeiro testar, né, nessa vista, ver se está ok. Se tiver ok, eu passo para a principal. Né? Só para evitar corromper qualquer dado. Tudo bem? E um outro acesso que você pode ter é o gerenciar usuários. Que aí você pode conceder acessos ou não. O que é interessante, tá? A pessoa pode ter gerenciar usuário, mas só ler e analisar. Esse é aquele CEO da empresa, sabe? Que gosta de mexer onde não é chamado. Né? Então, os programadores têm acesso de editar. Ele gerencia os usuários. Só que não mexe nisso. Tudo bem? Então é importante, né, separar esses acessos. E o que é interessante também é que a gente tem o gerenciamento de usuários no nível conta, no nível propriedade e no nível vista.
Então, por exemplo, às vezes, né, eu tenho o blog, eu tenho duas propriedades distintas, ou o aplicativo, né, e o meu site principal. Tem o cara que ele cuida do aplicativo. Ele não tem por que ver as informações do site principal. Então, ele só vai ter acesso a essa propriedade do aplicativo. Tá? Da mesma forma que vocês, por exemplo, no caso do Internet Innovation, vão ter acesso, a partir da próxima aula, que a gente vai entrar mesmo na parte de relatórios, a essa vista de propriedade do blog. Então, vocês vão conseguir entrar, ver, analisar, mas vão ter acesso somente a essa vista de propriedade. Tá? Então, isso foi concedido por aqui. Tudo bem? Então, isso às vezes é importante. Você fala, pô, o cara cuida do meu Facebook, né? É importante ele ver o tráfego que ele traz, ou é um afiliado, né? Ele quer ver o tráfego, ver como é que está a receita, né? Tudo isso. Mas só do que veio dele, não do resto. Tudo bem? Então, dá para criar essas vistas separadas com filtros e conceder um acesso só a ela. Tudo bem? Bom, que mais que a gente tem no nível conta? Não muito mais. Filtro, mas filtro a gente cria aqui. Tá? Aqui ele vai mostrar todos os filtros. Histórico de alterações. Quem fez que alteração quando? Então, aconteceu alguma coisa estranha, né, nos dados, mudou muita informação. Vem aqui, né, e vê se foi alguma configuração no Analytics, né, nessa data. Tá? Tudo bem a parte de conta? Propriedade. Quando vocês quiserem criar uma nova propriedade, como eu falei, é um novo site, uma nova mensuração, pode criar por aqui. Ok? Bom, na minha propriedade, o que dá para a gente configurar? A propriedade já tem bem mais coisa para configurar, tá? Uma delas é configurações da propriedade. Mesma coisa, quer remover, né, essa propriedade? Mova para a lixeira. Quer mover essa propriedade para outra conta? Dá para fazer por aqui também. Tá? Então, isso acontece. Contratei lá uma agência, né, e eles não querem me dar o acesso da Analytics porque falou que está na conta deles. Falei, amigo, muda a minha propriedade para outra conta, para minha conta. Dá para fazer isso hoje por aqui. E me dá o acesso da minha conta. Nome da propriedade. URL, qual que é seu domínio. Antes era HTTP, agora eu coloquei certificado de segurança em todas as páginas, virou HTTPS, vem aqui e muda. Mudou o domínio, vem aqui e altera. Qual que é a vista padrão? Por enquanto só tem uma, né? Todos os dados de propriedade, então vai ficar dessa forma. Qual que é a categoria? Poderia mudar aqui também. Codificação automática de Euclid. Se você trabalha com Google Ads ou com o Display Video 360, eles têm integração com o Google Analytics. Na verdade, o Display Video só quando você trabalha com o Analytics 360. Tá? Então, ele automaticamente consegue reconhecer as campanhas, quais são as palavras-chave, tudo isso. Às vezes, você tem uma campanha que você quer sobrescrever, você quer ler de forma diferente. Por exemplo, a gente faz bastante isso com campanha institucional. Quando a pessoa busca o nome, né, da empresa, eu não quero que apareça como Google CPC, eu quero que apareça como tráfego direto pago. Eu quero trabalhar isso de forma separada. Como tem essa codificação automática, ele não permite, né? Você utiliza lá um UTM, uma parametrização para ver isso de forma diferente, mas ele sobrescreve por causa do automático. Então, quando isso acontece, né, eu poderia ticar essa seleção. Tá? Em geral, são casos específicos, tá, pessoal? Não deixa isso pré-configurado, né? Quando precisar configurar, vem aqui e habilita. Tá? Um ponto bem importante. Você deseja ativar os relatórios demográficos e por interesse? O que são relatórios demográficos e com base em interesse? Eles ficam aqui em público, né? Lembra, tudo que diz respeito ao
público-alvo, né, os usuários do site, está nessa área. Informações demográficas, idade e sexo. Por enquanto, são só esses dois fatores que o Analytics traz. Deixa eu tirar esse monte de... Então, a faixa etária dos usuários, sexo e interesses. Otávio, como é que o Google Analytics sabe essas informações dos meus usuários? Não são dos seus usuários, né? Quem não sabe isso não é o Google Analytics, é o Google. Né? Então, com base nos usuários Google, em quem participa, né, do ciclo do Google, ele começa a traçar toda essa parte. Quando a gente trabalha com mídia no Google Ads, você tem todas essas opções de segmentação de idade, de interesse, categorias. Ele basicamente traz esses dados para a gente. Esse é um dos grandes motivos dos dados terem que ser anônimos, tá? Não identificáveis, porque já está te dando mais informação, teoricamente, do que deveria dos usuários. Se você identificar esses usuários, por isso que você vai ser banido da ferramenta. Tá? Então isso daqui é uma grande vantagem de trabalhar com Google Analytics em função de muitas outras ferramentas. Não vem pré-configurado, mas se você quiser configurar é só você vir aqui, né, ativar os relatórios demográficos base de interesse, sim. Fez isso, salvou, vocês vão começar a ter acesso a esses dados. Tudo bem? Análise de página. Tem uma outra ferramenta do Google Analytics, tá? Page Analytics. É uma extensão do Google Chrome, vocês podem instalar, tá? E quando você está logado no Google Chrome, né, utilizando essa extensão, ele mostra lá como é que estão as partes de navegação da sua página. O relatório é bonitinho quando ele funciona, muitas vezes ele não funciona, tá? Então assim, infelizmente não é dos relatórios mais úteis da ferramenta. Mas ele fica mostrando lá as porcentagens de navegação, onde os usuários, teoricamente, né, onde eles estão clicando e tal. Só que ele não mostra para onde eles estão indo, não é um heatmap, né, onde ele clica. Ele mostra para onde o usuário vai. Então vamos supor que eu estou na homepage. Ele mostra, olha, 100 pessoas da homepage foram para home. Como aqui tem um link para home, né, ele vai mostrar, teve 100 usuários aqui. No rodapé, às vezes, também tem o link da home. Ele vai mostrar a mesma coisa. 100 usuários foram para cá. Não, tá, mas ele foi para home porque ele clicou aqui ou ali, ou foi direto para home, recarregou. Ele não fala isso. Tá? Então a gente mostra de que página ele está indo, para que página ele vai. Essa atribuição aprimorada de links, se a gente ativa e faz uma personalização na tag do Analytics, ele vai começar a mostrar onde ele clica, ao invés de para onde ele vai. Okay? Só que aqui tem que ser personalizado, é diferente do dado demográfico, que é só ativar, salvar e vai contabilizar. Então isso daqui você precisa, onde ele fala, como configurar a atribuição aprimorada de links. Entra aqui, pega esse link e você vai ter que passar para o seu programador, caso você deseje ativar esse recurso. Tá? Porque ele precisa personalizar a tag. Search Console. Vocês já tiveram aula de SEO? Search Console é a ferramenta para analisar o seu resultado da mídia orgânica, né? Então poder ver como é que estão as suas posições, os cliques, as buscas, né, das palavras-chave, e por aqui a gente vincula no Google Analytics. Para vincular, o que a gente precisa, eu não tenho acesso ao Search Console com esse e-mail, tá? Mas ter acesso administrativo ao Search Console com esse mesmo e-mail que eu tenho acesso administrativo ao Google Analytics. Se for o mesmo e-mail, você vai entrar no processo, ele vai reconhecer, salvar, vincula. Se não for,
Ele não reconhece, e aí você tem que conceder acesso ao mesmo e-mail. Tudo bem? E aqui a métrica de usuários de relatório. Normalmente a gente quer, né, verificar, então você deixa isso ativo. Fez qualquer alteração, salvar. Tudo bem? Então, muito importante aqui, vincular o Search Console, eu diria que ativar os relatórios demográficos. Gerenciamento de usuários, né? A gente ainda tem na parte de propriedade. Informações de acompanhamento. Informações de acompanhamento são dados sobre como é mensurado, tags. Informações de acompanhamento tem o código de acompanhamento. Então, depois, quando você não salvou, né, na hora que eu falei salva tag num TXT, você não salvou. E aí você vai falar, putz, onde é que estava a tag mesmo? Está aqui. Informações de acompanhamento, código de acompanhamento. Que você tem acesso de novo à sua tag. Tá? O que mais que a gente tem? Coleta de dados. Isso pode não aparecer para todo mundo, tá? Google Signals. Se estiver aparecendo para você, vem aqui em primeiros passos e habilita o Google Signals. O que ele ajuda? Primeiro, você pode utilizar o Google Analytics para gerar listas de remarketing do seu Google AdWords e vincular. Por exemplo, a pessoa entrou no seu site, né, pelo celular. Depois chegou em casa e viu o seu anúncio, né, do mobile. Isso dá para fazer mesmo sem os Signals, mas você não reconhece como mesmo usuário. Tá? Se não estiver aparecendo, deixa pelo menos aqui, onde ele fala remarketing, deixa isso ativado. Consequentemente, esses recursos de publicidade também salva. Se estiver aparecendo essa opção, utilize os Signals. Ativar o Google Signals, sim, continuar. Continuar. Pra mim travou aí também. Travou para você também? Eu também, travou. Então, acho que por enquanto a gente não vai ativar os Signals. Uma hora talvez funcione. Aqui, desculpa. Ativar para essa conta. Ativar. Pessoal, também não tem que fazer mais nada, é só fazer o passo a passo, ativar, salvar, pronto, tá? Tá resolvido. Então tem algumas configurações que são, assim, não precisa mexer em mais tag, nada. Mas eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Pelo jeito. Tá. Bom, então ainda na parte de propriedade e informações de acompanhamento. Coleta de dados tem essa opção do Google Signals, ou pelo menos ativa os recursos de remarketing, se ainda não estiver aparecendo para você. Retenção de dados. Os dados hoje, alguns dados de usuários e eventos, eles podem expirar depois de um período. Tá? Minha recomendação, você não quer correr o risco que nada disso expire, vem aqui não expirar automaticamente. Salvar. Tudo bem? User ID. Esse é importante a gente comentar. Lembra que a gente estava falando de usuário? O que é um usuário para o Google Analytics? Um cookie, ou se você utiliza o Google Signals e o usuário é um usuário Google que aceita, né, o compartilhamento lá de publicidade em cross-device, ele pode ser reconhecido como mesmo usuário. Dá para ir além? Dá. Utilizando o User ID.
Tá? Com o User ID, o que é o User ID? Quando você tem alguma identificação de usuário no seu site, mais conhecido como campo de cadastro, formulário, assinatura de e-mail, né, qualquer coisa. O usuário vai te deixar um ID, por exemplo, o e-mail. Né? Acesse, né, um conteúdo exclusivo, a gente deixa o e-mail. A gente vai transformar esse e-mail em um ID, em um número. Tá? E sempre que ele te fornecer esse e-mail, em dispositivos diferentes, navegadores diferentes, o Google vai começar a identificar que é o mesmo usuário. Tudo bem? Então isso daqui é muito legal para a gente começar a ter essa análise, independente do dispositivo, né? Quem são meus usuários? O que o usuário faz no site? Né? Quantas vezes o usuário acessa o site? Tá? Por exemplo, tem um relatório, né, que é o analisar o seu retorno de marketing um passo além, né, do que a maioria faz, que é, por exemplo, funil multicanal. Vou pegar aqui o caminho das conversões mais comuns. O que é o caminho das conversões? Os usuários que geraram uma conversão no seu site, por onde que eles passaram? Tá? Então aqui a gente vê, a pessoa veio na pesquisa orgânica, depois gerou uma conversão do tráfego direto. Quando a gente está analisando aquele relatório de aquisição, você só via isso daqui, o tráfego direto está me gerando conversão. Você não sabia que tinha esse caminho. Okay? Aqui, orgânico, 2 vezes o acesso direto para gerar conversão. Quanto mais mídia vocês fazem, né, normalmente maior é este caminho. Só que lembra que isso para ele, um usuário, a princípio, ou tem o Google Signals, ou é um cookie. Então tudo isso daqui tem que ter acontecido no mesmo navegador, sem limpar os cookies. Quando a gente começa a atribuir, né, que cross-device, né, múltiplos dispositivos são o mesmo usuário, vocês começam a ver caminhos muito maiores. Então, às vezes, coisa que você não tinha atribuição, você fala, putz, essa rede social, a fanpage não está com nada, não me gera conversão. Não é um bom last click, a pessoa já entra e compra, né? É um display. Ninguém clica no banner, entra e compra, é muito difícil, né? Mas isso pode fazer parte de um processo importante para a sua conversão final. Então, se a gente começa a ter o dado mais preciso de usuário, a gente tem um dado mais preciso também dos caminhos de mídia. Tudo bem? Como que funciona o User ID? É também uma personalização que depende do seu programador. Primeira coisa, você precisa ter um campo do usuário no site. Por exemplo, isso daqui. Cadastre-se. Vai ter uma tag neste campo, registre-se. Ok? Do e-mail, que é o identificador dele, ou login, ou qualquer outra coisa. Ele não vai capturar esse e-mail, ele vai transformar este e-mail em um ID. E sempre que o usuário fornecer esse ID para se logar, ele vai reconhecer que é o mesmo usuário e consegue fazer essa análise. Tudo bem? Então é basicamente assim que a ferramenta trabalha. Tem sites que conseguem isso de uma forma mais eficiente e sites que conseguem isso de uma forma menos eficiente. Por exemplo, no caso do Internet Innovation, para a pessoa fornecer aqui um e-mail, ele já tem que ter comprado o curso, né? Já tem que ser um aluno. Então, se eu quero fazer uma análise, né, dos usuários que não compraram ainda, isso não vai ser interessante. Um site que ele vai ser mais eficiente, né, por exemplo, eu tenho um e-commerce. Deixa eu ver se já está com banner. E não é nem um cadastro ainda, mas se você fornece o seu e-mail aqui, a partir do momento, né, que você se logar ou se cadastrar, eu consigo unificar que é o mesmo usuário. Tá? Então, como, né, vocês utilizam esse campo, né, do identificador, como o seu site utiliza isso, vai favorecer uma unificação de seção maior ou menor. Se vocês navegam, por exemplo, no site da Amazon, você se logou no site da Amazon, né, criou um cadastro e logou. Não sei se vocês perceberam, mas você sempre está logado.
né? Eu entro lá, tá lá, não, olá Otávio. Eles fazem isso para facilitar minha vida? Também, né? Não só, tá? Mas sim para poder ter essa informação, ok? De tudo que o Otávio faz lá, mesmo que eu não queira entrar num processo de compra, fornecer uma senha, nada disso. Tudo bem? Então, quanto mais eficiente for o seu site para coletar, né, o e-mail, o identificador de usuário, melhor vai ser esse relatório. Bacana? Se você não tem esses campos hoje, não acha interessante ter, também você não vai personalizar isso. Quer utilizar o User ID? Primeiro, concorde com a política deles. Quais são os termos importantes nessa política? Você não pode identificar este usuário, então você não pode saber qual é o e-mail dele, quem é essa pessoa, tá? Não com os dados do Analytics. Claro que por A mais B você consegue depois saber quem é essa pessoa. Ah, o pedido 0869 veio do usuário 47, mas esses dados não estão no Google Analytics, tá? Você também não pode criar um rastreamento permanente de dispositivo. Isso é possível fazer, um fingerprint de saber esse dispositivo, né, é de tal usuário. Não, a pessoa tem que ter a opção de entrar no seu site sem ser reconhecida como usuário. Ou seja, se ele se deslogar, limpar os cookies da máquina, ele é outro usuário. Se ele voltar a se logar, ele volta a ser aquele usuário. Tá? Então o usuário tem que ter essa opção. Então esses são os pontos importantes. Concordo com a política, próxima etapa. Aqui tem a tag que precisa ser inserida. Ok? O que é unificar a seção? Os usuários que já se cadastraram no seu site anteriormente, né? Mas que vão se logando, você quer puxar esses usuários também como IDs? Normalmente você quer, é muito difícil. Não, eu quero começar do zero, dane-se quem se cadastrou antes. Tá? Então deixa a unificação de seção. E aqui, configurar o User ID é o que seu programador precisa ter. Tá? Esse link, como configurar, passa para o programador. O User ID, para a gente mensurar, ele vai gerar uma nova vista de propriedade. Então, você sempre que trabalha com o User ID, você vai trabalhar com duas vistas diferentes. Uma que é só o User ID, esse eu acho que é um dos, assim, talvez o único item que não dá para editar depois. Eu não posso trabalhar com uma vista de propriedade que não utiliza o User ID e transformar ela em User ID, nem o contrário, tá? Porque são relatórios completamente diferentes. A vista de User ID só vai te mostrar os dados de usuários que forneceram esse ID, né, que tem um ID. Então, tem um volume bem mais reduzido de informação. E aí você tem sua vista principal, que tem todos aqueles usuários. Okay? Então, são vistas diferentes. Eu não vou criar a vista agora, eu posso criar isso depois. Tudo bem esse processo? Dá para entender para que serve ele? Ok. Configurações da sessão. Configurações da sessão qual que é o tempo para expirar a sessão. Como eu falei, o padrão é meia hora, mas você pode mudar isso. O mínimo é 1 minuto, o máximo é 4 horas. Otávio, qual que é um bom tempo? Meia hora. Tá? Se você não tiver um porquê de mudar isso, você não vai alterar. Tempo limite de campanha. Após 6 meses, por padrão, tá? Às vezes você tem um UTM, ele perde o rastreamento. Ele não vê mais como o usuário que veio de determinada campanha. Ele normalmente vai vir como tráfego direto. Tá? Vamos supor que a pessoa salva lá um link, né, de uma campanha X e continua acessando via aquilo. Depois de 6 meses ele começa a vir como tráfego direto. Tá? Também, às vezes você fala, putz, eu quero 6 meses é pouco. Vamos supor que eu trabalho com um evento empresarial. A empresa me contrata uma vez por ano. Então, o cara que veio numa campanha de 1 ano, né, às vezes eu quero ver que é o mesmo usuário, a mesma continuidade de campanha, né, todo aquele caminho no ano seguinte. Então, poderia aumentar aqui por talvez 1 ano e 6 meses. Tá? Às vezes também é diferente, eu tenho uma campanha super pontual, segmento de moda, né, tem troca de coleção a cada 3 meses. Coleções completamente diferentes, minhas campanhas são completamente diferentes. Então, queria puxar um período mais curto.
também, pessoal, não sabe se vale a pena aumentar ou não, por enquanto deixa como está, muda depois se precisar. Tudo bem? Máximo 24 meses. Origem de pesquisa orgânica, às vezes existe algum buscador, mecanismo de busca, né, Google, Bing, não sei o quê, só que o Google Analytics não sabe que isso é um buscador. Tá? Todos os principais ele sabe, Bing, Yahoo, AskGive, na verdade todos os principais é Google e o resto, mesmo aqueles, né, meio underground, ele normalmente sabe. Se for muito underground, talvez ele não saiba. Por exemplo, você criou o seu próprio mecanismo de busca, né? Então ele não vai saber, aí você pode informar que esse acesso é um buscador. Só é muito difícil utilizar isso no Brasil quando 99% de busca significa Google, né? Lista de exclusão de referência, isso já é um pouco mais comum da gente utilizar. Às vezes, e muitas vezes, mais do que deveriam, eu vou acessar, por exemplo, o relatório aqui de aquisição, todo o tráfego, referência. O que é referência? O referral, né? Qualquer link que passa de referência para o site, ou que seja, qualquer outro site que está direcionando para o meu, né? Gerando um acesso no meu. Aí eu acesso esse relatório e eu olho isso daqui e falo, opa, isso daqui é o meu site. Não é um outro site meu, né, que tem um link para esse domínio. Não. É exatamente o domínio que eu estou analisando aqui do Analytics. Tá? Isso daqui é esse site. Então, se é o mesmo site, ele não deveria estar vindo como a origem de tráfego. Isso daqui deveria ser o nome do host, né, o site que eu estou analisando. Tá? Isso é muito comum acontecer quando você tem mais de um domínio. Tem um subdomínio, né? Tem qualquer coisa assim, um AMP, pode acontecer, tá? Então, puxando por aqui, às vezes a gente vai identificar e fala, opa, isso daqui não é um tráfego de referência. Eu quero... E a referência top é a Yahoo, né? Aqui, BR Yahoo, ele deve ter... Não sei se é anúncio porque aqui é o blog, tá? Provavelmente ou é servidor, valeria a pena cavar um pouco, né? De e-mail, tá? Ou talvez mecanismo de busca, um buscador que está vindo dessa forma como referral e não como search, né? Também. Então, por aqui eu poderia excluir um domínio que aparece lá, tá? Então, vai parar de aparecer como referência e pode aparecer, se tiver tagueado, tiver a tag do Analytics, como tráfego normal, né? Ou seja, eu consigo ver a informação anterior. Pessoal, isso é muito comum, por exemplo, em e-commerce, você não tem certificado de segurança próprio. Então, está navegando lá, minhaloja.com.br. Quando entra no processo de compra, muda o domínio, vai para o domínio do desenvolvedor. Aí você vai ver, pô, da onde estão vindo minhas vendas? Do Facebook, né, do Google? Não, do seu site. Não está vindo do site. Qual que é o processo anterior a isso? Tá? Então, para isso que serve fazer essas exclusões. Exclusão de termo de pesquisa, que na pesquisa orgânica, às vezes você fala, ó, determinadas palavras-chave que trouxeram tráfego para o meu site, eu não quero ler isso como busca orgânica, eu quero ler como tráfego direto. Por que isso, Otávio? Porque é direto. Por exemplo, quem procura Internet Innovation no Google e clica no link da Internet Innovation, isso é tráfego direto. A pessoa só preferiu procurar no Google do que digitar direto na barra. Tá? Se você pegar até os dados, as métricas desse tipo de palavra-chave, né, com o tráfego direto, é quase igual, tá? Para não dizer igual. Então a gente poderia excluir, né, todos esses termos institucionais aqui. Então a ideia é muito bacana, mas na prática assim, um pouco quase inútil.
Por que que é quase inútil? Porque quando a pessoa vem da pesquisa orgânica e ela basicamente é um usuário identificado, a pesquisa é criptografada. Vou até mostrar aqui para vocês. Google Organic, ok? 18.480 usuários vieram pelo Google Organic. Quais foram as palavras-chave que eles digitaram? Qualquer usuário Google que fez a pesquisa, essa pesquisa vai ser criptografada. Então ele não vai mostrar a palavra-chave, ele vai mostrar not provided. Qual que é o problema? 99,66% é not provided. Ou seja, não perca muito tempo excluindo seus termos de pesquisa, porque ele não aparece de qualquer forma. Tá? É tudo not provided. E é por isso que é importante o Search Console, porque o Search Console te mostra as palavras-chave que estão sendo buscadas e clicadas. Okay? Aqui ele não mostra. Tudo bem, esses itens? Ok, essa parte de acompanhamento? Tá. Vinculação de produtos. Eu tenho um Google Ads. Consigo vincular por aqui. Para vincular o Google Ads, o que você precisa? Acesso a uma conta do Google Ads com o mesmo e-mail. Percebam que eu não tenho acesso com esse e-mail, então ele não mostra. Se eu tivesse, ele ia mostrar os IDs. Né? Quais são os IDs? Identifica qual que é o ID, seleciona e dá um continuar. Aí ele te pergunta, qual que é o nome desse vínculo? Coloca Google Ads, né? O nome não importa, tá? Quais são as vistas de propriedade? Continuar. Pronto, está vinculado. Tudo bem? Então é muito tranquilo fazer isso, é só utilizar o mesmo e-mail, seja para o Google Ads, seja para o Google AdSense, Ad Exchange, né? Qualquer outro produto do Google, só utilizar o mesmo e-mail. Tudo bem? Então isso é importante também porque se você não vincular, os acessos que vêm do Google Ads não aparecem como Google Ads, Google CPC, né? Vai aparecer como Google Orgânico, Direct, Not Set, né? Não reconhecido, ou seja, parece tudo errado. Tudo bem? Pessoal, dúvidas aqui? Nessa parte, por enquanto, não. Tá. Essas outras configurações a gente fala depois, tá? E aí, como eu falei, uma das principais configurações, quase as principais, estão aqui, na parte de vistas de propriedade. Por exemplo, metas. Quais são os objetivos do site? Pois isso é crucial da gente configurar. Tá? Se você já tem um website, né, desculpa, já tem um Analytics rodando, funcionando, nesse ponto, pessoal, o que é importante? A gente criar uma outra vista. Por quê? Porque se vocês editarem alguma coisa aqui, um filtro, criou um filtro, estava errado, você vai corromper a informação, né, durante o período. Então, normalmente, a gente sempre trabalha com pelo menos 3 vistas de propriedade, principalmente no começo, que é sua vista principal, a que realmente é daquele jeito que você quer que seja, uma teste, que é aí que você sempre vai testar qualquer configuração, né, ver se está rodando, entra lá, vê se o relatório está ok. Quando tiver, você passa essa configuração para a principal. E essa outra, todos os dados do website, que é um backup, que é como é o dado cru. Então, sempre vai ter uma vista que você não aplica filtros, você até pode criar as metas nela, tá, para ver, mas você nunca aplica filtros, pelo menos, tá? Porque qualquer outro filtro, às vezes, que você aplicou um dia e depois de 6 meses você foi descobrir que estava errado, né? Eu precisava ter uma base comparativa, tá? Então, pessoal, sempre a gente vai trabalhar com pelo menos 3 vistas. E às vezes vocês vão ter motivo para ter mais de 3. Então eu vou aqui em mais vista, criar a minha vista teste. Website. Nome da vista, eu vou chamar ela de 02 teste. E depois eu coloco 01 na principal, 03 no backup, né? Só para me organizar. Tá? Ou eu posso ter 25, eu vou chamar a vista teste de 25, ela vai ficar lá no final.
Vai que eu quero colocar mais vistas depois. País e fuso horário. Percebam, né? Às vezes eu tenho uma sucursal na Alemanha. Então eu poderia ter uma vista com fuso horário de São Paulo, né? E outra vista com fuso horário de Berlim. Tá? Às vezes é importante para a empresa isso. Então esse é um dos outros motivos para ter mais vistas. São Paulo. Essa vista, você quer trabalhar com User ID? User ID, essa configuração, lembrando, tá? Não dá para desativar depois. Então, se você trabalha com User ID, com certeza uma delas, você vai deixar isso daqui ativado. Tá? Talvez não seja essa, você escolhe. Criar a vista de propriedade. Então, eu vou configurar tudo aqui na minha vista teste. Quando tiver ok, até mostrar, né? Quando ela estiver bonitinha, o que eu faço? Eu até copio essa vista. Crio a principal, né? E só altero o que eu preciso no backup. Tudo bem? Pessoal, por que eu falo tanto da importância dessa parte de configuração? Tá? O que acontece normalmente na empresa? Você, depois de muitos trancos e barrancos, conseguiu montar o site. Aí tem um monte de dor de cabeça, de pepino, né? Um monte de coisa errada, que você vai lá apanhando e fazendo e deixa a coisa passar. E aí começa a fazer campanha, né? Preciso trabalhar, ganhar dinheiro, né? E preciso pagar para isso, então tem o marketing digital, né? Começa a fazer diversas ações. E aí no meio do caminho você fala, preciso analisar isso, né? E aí vou lá e instalo o Google Analytics. Ou crio a conta. Aí crio a conta, demora mais um pouco para instalar a tag. Aí chega uma hora que eu falo, preciso analisar agora, né? Aí você analisa, você não criou uma meta, um filtro, nada, né? E aí você vai começar a fazer isso agora, quer dizer, do período que você criou o site, para configurar direito, configurar 60% correto o Google Analytics, demora um ano. Você perdeu um ano de informação. Qual que seria o mundo ideal? Você criou o site, você criou o Google Analytics, você configurou corretamente e você esqueceu que ele existe. E depois de um ano, você tem um ano de informação. Toda análise que a gente vai fazer precisa de amostragem. Tem muita coisa que você não vai conseguir em 3 dias. Tem coisa que você precisa num período maior. Então, pessoal, quase todas as empresas vão passar por isso, né? Você vai batendo cabeça até chegar no momento que você precisava da informação para ontem. E aí você não vai ter informação para ontem. Então, o ideal é isso. Cria o Google Analytics, configura, vê se está tudo ok e esquece ele lá. Porque quando você precisar da informação, você vai ter amostragem para isso. Tudo bem? Bom, na minha vista, né, só garantindo aqui que eu estou na vista teste, selecionei a teste, o que a gente pode configurar então? Configurações da vista de propriedade. Como eu falei, depois de eu configurar tudo, né, eu posso copiar. Se eu não quiser utilizar mais essa vista, posso mover para a lixeira. Alterar o nome, alterar o URL da vista, relatório user ID, isso daqui está desativado, né, não dá para ativar. País e fuso horário. Página padrão. O que é uma página padrão? Por padrão no Google Analytics, tá? Quando a pessoa acessa a sua homepage, que é essa página aqui, e você quer ver quais são as páginas, os URLs que o usuário acessou, tá? Que é esse relatório, fica em comportamento, tá? Comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Perceba que ele não mostra o domínio aqui, tá? Ele só mostra o URI, a partir da primeira barra para frente. Normalmente a home page, no blog não tem a home, né? Do site. Aqui eu tenho. Ele vai exibir dessa forma, ó. Só o barra. Isso daqui é só home page, tá? Porque a home page não tem
essa extensão de URI. Às vezes você não quer que ele exiba dessa forma, né? Só o barra. Ou o que acontece? Alguns sites eles têm duas homes. Um barra index e só o barra. Pô, é a mesma página. Como muda o URL, ele vai mostrar como se fossem duas páginas diferentes. Você fala, não são duas páginas diferentes. Por favor, Google, unifique. E aí, nesse caso, o que a gente precisa falar é, bom, qual que é essa outra página? Vamos supor que é index.html. Então, o barra ou barra index.html agora vai aparecer como barra index.html no relatório. Tá? Pessoal, nesses casos, né, não sai configurando coisa, né, sem ver antes, muitas vezes, como aparece no relatório. Deixa acontecer, trazer alguma informação e aí depois altera, se for o caso. Tudo bem? Excluir parâmetros de consulta. Esse campo muitas vezes é importante, mais importante do que deveria. Muitos sites têm parâmetros, né, de URL que servem para diversas informações, saber uma origem, de onde o usuário veio, né, para ingressar no seu site, filtros durante a navegação, por exemplo, no caso de e-commerce, ordenado maior para menor, vem informação de frete, vem informação de usuário, tem N motivos para o site ter parâmetro. Para o Google Analytics tem alguns parâmetros que são problemáticos. Por que eles são problemáticos? Porque para o Google Analytics, sempre que houver uma alteração no URL, é uma outra página. Tudo bem? Então, um parâmetro dinâmico, ele pode começar a gerar duplicidade, né? Em vez de você ter uma página, tem 10, tem 50, tem 1000. Tá? Deixa eu ver até se aparece algum aqui. Ó, isso daqui. INF contact key igual XYZ, não sei o que. Você vê que às vezes a página é a mesma que essa. Só que como muda essa variável, o Google Analytics não mostra uma página, ele mostra várias. Então isso começa a ser um problema na navegação. Tá? Isso começa a trazer erros na nossa mensuração que eu não poderia ter. Então deixa eu pegar qual que era a página mesmo. Então, essa página aqui, barra curso de marketing digital, barra curso de e-mail marketing. Só existe uma dela no site, certo? Para o Google Analytics são 49. E aí você, um belo dia, fala, pô, eu gostaria de analisar como está a navegação nessa página, de onde os usuários vêm para ingressar aqui, quem continua, quem faz que atividades nessa página. Legal, não tem uma, tem 49. Boa sorte tentando analisar isso. Você simplesmente desiste, você não vai analisar. Tá? Então, o que a gente poderia fazer? Este cara aqui, Google Analytics, que está me causando um problema, que chama inf, underline, contact, underline key, eu não quero que você leia. Então, ele vai excluir esse parâmetro e as variáveis desse parâmetro. Tá? E aí a gente vai conseguir unificar isso como uma página só, que é o caso. Tudo bem? Otávio, como é que eu vou saber o que é um parâmetro? Que bom que vocês perguntaram. Deixa eu mostrar um exemplo bem clássico disso. Alguns parâmetros que vocês vão precisar conhecer, ok? Será que a da FIT me ajuda?
Bom, quando eu acesso, cliquei naquele banner da Dafit, eu caio nessa página aqui. Tá? Dafit, você já teve mais informação, né? Tá. Aqui tá melhor. Maravilha. Da Zatini. Okay? Eu cliquei naquele banner, eu caio nessa página aqui. O que tem nesse URL? Primeiro, né, se o site é seguro ou não, HTTP ou HTTPS, é seguro. Depois o domínio, ok? No Google Analytics, a página vai aparecer dessa forma, né? Ele tira o domínio e ia começar a partir dessa primeira barra. Tá? Aqui a gente tem um diretório, LST, subdiretório, Black November, subdiretório feminino e a página mesmo é essa, Farm. Aqui acabou a página, ok? Por que acabou a página? Então, vendo esse ponto de interrogação, o ponto de interrogação é um separador. Ele vai separar a página de parâmetros de URL. Então, você está navegando no site, você não viu lá um ponto de interrogação no URL, quer dizer, não tem parâmetro. Tá? Tudo isso é página mesmo. Ok? Por que até navegando aqui eu falei, pô, eu quero ver se tem algum parâmetro atrapalhando, né? O que eu fiz foi pesquisar, né? Criar um filtro por qualquer página que contém um ponto de interrogação. Tá. E aí ele mostra, né, tudo que tiver parâmetro nas páginas. Então, depois do ponto de interrogação, a gente tem aqui o underline desconto. Isso é um parâmetro. Todo parâmetro ele é igual a uma variável. Então a gente tem o parâmetro underline desconto igual a 10,99. Tá? Por que a variável termina aqui? Porque tem um separador. O e-comercial separa parâmetros. Tá, o separador não é o interrogação? O interrogação separa página do início dos parâmetros. Se tiver mais de um parâmetro, eles são separados por um e-comercial. Ok? Então aqui tem um outro parâmetro, que é o campaign, e a variável dele é netProDisplayCC. Outro parâmetro, o theme source, wall add tab, o theme medium add tab, o theme campaign, net não sei o que, comercial, o theme content, bn farm e o declid, todo esse código. Então tem um monte de parâmetro. Para que servem estes parâmetros aqui? Para monitorar a campanha. Para saber que a pessoa veio do wall, do add tab, qual era o conteúdo do anúncio, qual era a campanha. Pessoal, vocês vão utilizar isso no Google Analytics. Todos esses parâmetros que contêm UTM são do Urstin, são do Google Analytics, tá? Ou ferramentas que têm integração com ela. Tá? Mas são os parâmetros de identificação de campanha do Google Analytics. Então aqui vai identificar origem, mídia, campanha, conteúdo. Não tem palavra-chave, mas poderia ter esse parâmetro também. E esse declid é o do Display Video 360, né, a programática do Google, também gera esse código automático. Tudo bem? Então por isso que eu falei que assim, vocês vão ter que saber o que é um parâmetro, porque vocês vão utilizar isso para mensurar todas as suas campanhas de marketing digital, tá? Ou pelo menos deveriam. Beleza. Esses daqui, declid, é um parâmetro do próprio Google.
Então o Analytics ele iria ler essa informação e ele vai apagar, ele não vai te mostrar isso no relatório. Tá? Esse daqui, o TM Campaign, também é dele. O TM Medium, o TM Source, todos esses parâmetros são dele. Então ele não vai te mostrar isso no relatório. Ele lê essa informação, processa e apaga isso do URL. Esse daqui, Campaign e o desconto, não são do Google Analytics. Tá? São da ferramenta da Zatini. Qual que é o problema que às vezes vai acontecer aqui? Quando as campanhas eles têm, sei lá, várias, com certeza mais do que uma, né? E aí começa a cruzar isso com desconto. Então vamos supor que eles tenham 100 campanhas com 5 descontos diferentes. São 500 parâmetros diferentes, quer dizer, em vez de eles terem uma página Black November feminino, eles têm 500 aparecendo lá. Tá? Então essas informações, esses parâmetros talvez sejam muito importantes para o site deles, para a ferramenta deles. Okay? Para o Google Analytics é um problema seríssimo para a sua análise. Então o que eu ia falar para o Google Analytics? Google Analytics, por favor, não leia esse parâmetro. Se tiver mais de um, separa por vírgula. Não leia esse parâmetro aqui, Campaign. E por aí vai. Tudo bem? Como eu falei, uma forma fácil de vocês encontrarem é ou questiona o seu programador, mas nem sempre ele sabe, tá? Ou depois que a coisa estiver rodando, dá para, nesse relatório de comportamento, conteúdo do site, todas as páginas, aplica um filtro. Pega um período extenso, tá? Os últimos 30 dias, por exemplo, não muito extenso, que é o ponto de ter mudado, né, todo o funcionamento do seu site, e joga uma interrogação aqui e vê quais páginas trazem parâmetros. E aí quando você começa a ver esse tipo de parâmetro aqui que muda, esse monte de codificação, pode excluir. Tá? FBclid, que é do Facebook, né, pode excluir. Um cuidado que vocês precisam ter só, tá? O que é um parâmetro dinâmico e o que não é um parâmetro dinâmico. Por exemplo, esse FBclid, né, é o parâmetro do Facebook, identificação de cliente. Posso excluir. Por que eu sei que eu posso excluir? Tá. Porque se eu remover isso daqui do URL, ó, perceba que eu estou navegando na página. Se eu removo isso daqui, ou altero a variável e acesso de novo, a página não muda. Tem parâmetro que ele identifica informações da página. Vamos supor que eu tenho um parâmetro que é serviço ID, que identifica qual a página de serviço que o usuário acessa. Se você remove essa informação, muda completamente o conteúdo que ele está navegando. Isso vai ser um desastre para o Google Analytics se você remover. Tá? Então, é basicamente isso. Ver esses parâmetros, né? Ver o que você pode tirar e não muda e remove. Tudo bem isso, pessoal? Ok. Moeda. Não se preocupe que a gente vai voltar a falar de parâmetros, né? Vocês acharam que se livraram? Não. A gente vai falar de toda a parte de análise de campanha, a gente vai precisar voltar a falar deles. Moeda, posso deixar aqui real, né? Se for real. Você quer excluir os hits gerados por bots, né? Por robôs de indexação conhecidos? Normalmente sim. Né? Robôs de indexação são robôs que ficam navegando no site para indexar conteúdo, não sei o quê. E alguns deles geram hits. E aí é importante você excluir, né? Porque às vezes gera um monte de acesso e visita, aquele taxa de rejeição gigantesca e tal, né? Tempo baixíssimo de permanência.
e não é um ser humano, é um robô. E tem um monte de robôs, né, que continua gerando isso, que depois a gente precisa ir filtrando, né, excluindo com filtro, mas não dá para ficar só por aqui. Outro ponto importante, você deseja acompanhar a pesquisa do website? Seu site tem um campo de busca? Deseja acompanhar o que está sendo pesquisado? Vamos voltar lá no Zatini. Otávio, não entendi por que eliminam do bot. Se é uma interação. Não é uma interação, né? Um robô navegando no seu site não é uma interação. Às vezes você vai pegar, o robô ele acessa, sei lá, 400 páginas em não sei quantos segundos. Ele nem vai contabilizar todo esse tráfego, né, por causa do hit. Mas não é um ser humano navegando, né? Então, você normalmente quer ver o que o usuário faz. Mesmo a nossa navegação, você tende a excluir. Se eu estou ali falando com o bot, eu fiquei ali meia hora acessando, falando com o bot, isso não é considerado uma navegação? Mas você não falaria com o bot, né? Não, ela quer falar, ela tá dizendo um bot de atendimento. Ah, não é esse tipo de bot. Ela quer dizer É um robô, um robô de varredura, que ele entra no seu site, né, para varrer as páginas, ver as páginas, né. Pena que não dá para excluir robô de spam, mas é a mesma coisa, pior. Ele entra no seu site para ficar te mandando formulário, tentando invadir o site, né. Você não quer ver esse tráfego. Ele contabiliza até o próprio robô do Google? Não, Não, não. esse não, né? Tanto é que você vai ver, trabalha com duas vistas, tá? Por exemplo, você tem um backup que você não exclui o bot, né? Que é todos os dados e o seu principal você exclui. E até depois ver a diferença, tá? De visualizações, de página de usuário. No caso aqui do site da Zatini, por exemplo, tem um campo de busca. E eu quero saber o que os usuários estão pesquisando. Então eu jogo lá, teste, por exemplo. O que o Google Analytics me perguntou aqui quando eu estava configurando, né? Você tem um campo de busca? Tenho. Deseja acompanhar? Desejo. Qual que é seu parâmetro de busca? Como eu falei, você achou que ia se livrar do parâmetro, né? Não, jamais. Agora ele faz parte da sua vida. Quando eu fiz uma busca no Zatini, eu busquei o termo teste e ele retornou esse URL. zatini.com.br/busca, interrogação, nscat igual natural e comercial, Q igual teste. Pessoal, qual que é o parâmetro de busca do site da Zatini? Na verdade, Tem dois parâmetros aqui, tá? nscat e o Q. O mais importante, com certeza, é o Q, porque foi ele que retornou teste. Se eu tivesse buscado maçã, ele vai retornar Q igual maçã. Uma abobrinha, Q igual a abobrinha. Então, é por causa da existência desse parâmetro que o Google Analytics vai saber o que está sendo pesquisado no seu site. Quando aparece o Q, ele vai ver, legal, aonde que apareceu o Q? Foi nessa página que o usuário começou uma busca. O que ele pesquisou? O igual, né, o termo que está sendo exibido depois. Para onde ele foi? O que aconteceu? Né? Qual que é a continuidade da navegação? Tá? Esses relatórios são excelentes, pessoal. Eles são muito bons. Não só para saber, né, o que o usuário pesquisa, mas muita informação de usabilidade mesmo, de dificuldade que os usuários passam. Tá? Tem coisa que é óbvio, né? Que você fala, eu vejo o que o usuário pesquisa mais, né? E vejo se eu ofereço ou não. Mas tem coisa, às vezes, que parece menos óbvia, mas é muito importante, tá? Uma ferramenta analítica, ela nunca vai te mostrar, nunca vai te falar o porquê algo aconteceu. Ela sempre vai te mostrar o que acontece, né? Ou o que deixa de acontecer, tá? Então, o usuário clicou nisso, o usuário saiu nessa página, o usuário não clicou nisso. Te mostrar isso. Por que ele clicou nisso? Ela não vai te falar. Tá? Você quer saber isso? Você vai ter que perguntar para o usuário. Faz um questionário, né? Manda um formulário, faz um teste assistido de usabilidade,
né, para você chegar nisso. Esse é um dos relatórios que mais chega próximo de um porquê, que é a dificuldade mesmo do usuário. Em que página que ele pesquisou uma informação? Às vezes a gente tem, por exemplo, 5% dos usuários que realizam busca. Tá? Tem determinada página que 20% está realizando uma busca. E a taxa de abandono é quase os outros 80%. Você sabe que tem um problema aqui. Né? É muito mais gente. Não é todo mundo realiza a busca. Um usuário mais leigo, normalmente, ele abandona a navegação. Ele tenta navegar na unha, né? Mas ele não utiliza o campo de busca. O cara que utiliza o campo de busca é alguém mais decidido. E aí você entra nessa página, depois você clica. Quais foram os termos pesquisados nessa página? E aí você olha esses termos, daí você olha a página, daí você vê que a página não fala nada do que os usuários estão querendo encontrar, e aí você muda o conteúdo da página e tem um resultado melhor. Tá? Eu só tenho uma dúvida. Claro. No caso do link que você mostrou, o igual é o que mesmo? O igual é a variável, né? Todo parâmetro, ele é igual, né, a uma variável. Tá? Quando você estiver nesse campo preenchendo, você não vai colocar a variável, né? Ele vai te mostrar as variáveis, você coloca só o parâmetro, só o que estiver antes do igual. Tá? Você pode ter, às vezes, mais de um campo também, mais de um parâmetro. Nesse caso, por exemplo, tem 2. Então, poderia diferenciar NSCat. Não sei se isso daqui é parâmetro de categoria. Tem site que tem categoria de busca, tá? Que é, por exemplo, pesquisar uma informação. Eu queria pesquisar, por exemplo, tênis dentro da categoria bebê. A Amazon, por exemplo, tem isso, né? Você escolhe o departamento da busca e tem um outro parâmetro. No Brasil, são pouquíssimos sites que têm categoria de busca. Tá? Então, a gente pode configurar aqui até 5 parâmetros e mais 5 parâmetros de categoria, se for o caso. Então, às vezes você tem pesquisa avançada por preço, por condição, por não sei o que, né? Poderia até colocar todos esses parâmetros. É só importante que gere parâmetros para cada um deles. Tá? Site de imobiliária tem muito isso. É bairro, é condição, é faixa de preço, se é aluguel, se é venda, se é não sei o que, tem mais do que 10. Se tiver mais do que 10, aí você não vai conseguir cruzar tudo isso em uma única vista, não por aqui. Tudo bem esse recurso? Deixa eu ver se eu encontro só alguma pesquisa no site do Internet Innovation, aqui no blog. Esses relatórios, tá, da pesquisa interna também estão na guia de comportamento. Vão estar aqui como pesquisa interna. Por exemplo, uso. Uso é a porcentagem, né, de usuários que usam ou não. Nesse caso, para essa vista, pelo menos 100% não utiliza. Deixa eu ver se outro tem. Não sei se isso foi configurado, né? Aqui tem, ó, 0,14% que utiliza a busca no site. Em que página eles utilizam a busca? Ou quais são os termos mais buscados? Maioria na home, tá? Quais são os termos que eles buscam? Acesso ao aluno, dropshipping, então dá pra gente começar a visualizar tudo isso. Tudo bem? Uhum. Aqui ficou um caso interessante, até uma dica, viu, Fábio? 0,14% é uma taxa de pesquisa muito baixa. Normalmente você vai ter uma porcentagem, né, se tem um campo de busca, acima de 1%. Por que no site provavelmente essa taxa de busca é tão baixa? Ao meu ver, né, uma possibilidade é que ninguém vê isso daqui como possível campo de busca. Né? Você percebe que é muito diferente ter um destaque, né, para a possibilidade de ter uma informação de busca e esse item escondido. Então é muito difícil, provavelmente, alguém usar isso. Com certeza essa causa? Não sei. E o Google Analytics muitas vezes não vai me falar. Eu quero saber, eu teria que fazer um teste assistido de usabilidade ou testar, né? Vamos supor, tira isso daqui, vou colocar com mais destaque aqui em cima. Melhora o desempenho do site? Faço essa alteração e posso comparar o período.
Tudo bem? É assim que a gente trabalha muitas vezes com esse processo analítico. Beleza, pessoal? Alguém está navegando no site, no próprio site, e não encontrou um parâmetro de busca? Fez uma busca, teste, e não apareceu um parâmetro? O que acontece às vezes, tá? Vamos supor que poderia acontecer isso. Eu pesquisei teste e a Zatini retornou isso daqui. zatini.com.br/busca/teste. Qual que é o parâmetro de busca aqui? Não tem parâmetro. Então dá para eu... posso colocar busca? Não, não vai funcionar, tá? Dá para a gente mensurar nesse caso, mas tem que criar um filtro para isso. Que transformar isso daqui, né, esse diretório busca, em basicamente uma busca, né? Um conteúdo de busca. Tá? Tem página que é um pouco pior, que não mostra, por exemplo, nem o busca, ele só cai no /teste. Isso vai dar dor de cabeça para mensurar, tá? Porque você não vai conseguir ver naquele campo. Você vai ter que criar um evento e monitorar isso como um evento, mas a visualização não é tão agradável como se aparecesse lá. Então aí é melhor pelo menos criar um diretório para busca. Aonde você pegou o quê? Porque se deu um copy-paste do negócio? Ou é universal? Não, Busca é o quê? a maioria utiliza Q de query ou S de search, tá? Boa parte dos sites utilizam isso. Mas você basicamente tem que entrar no seu site e fazer um teste. Como eu falei, joga teste e ele vai retornar um URL. Nesse caso, né, a Zatini é do Netshoes, então os parâmetros são os mesmos. E aqui ele retornou, né, busca, interrogação, NS, cat, natural e comercial Q igual a teste. Mas alguém teve que colocar esse quê antes? Na programação, né? Mas esse quê surgiu de onde? Como é que eu vou fazer isso? Utiliza o campo de busca. Só utiliza a busca no seu site e vê o que ele retorna no URL. Então aqui eu pesquisei por maçã. Ele traz cat natural e comercial Q igual a maçã. E se não tem nada desses igual... Então, às vezes você faz uma busca no site e não aparece nada disso, né? Então é porque não tem parâmetro. Não é que está errado, é que cada site é programado de uma forma diferente, mas nesse caso talvez não tenha parâmetro de busca. É interessante seu site ter campo de busca, tá? Por mais simples teoricamente que é o site, nem todo mundo está tão habituado, né, com a navegação como nós mesmos. Então facilita, ajuda bastante o resultado. Eu tenho um caso de cliente que é impressionante, né? Como a busca pode atrapalhar ou ajudar. Tinha um caso que a ferramenta de e-commerce deles era muito ruim. O parâmetro de busca era horrível. E aquela coisa, você vê sempre o resultado baixo, né? O resultado de venda baixo, um abandono, né? E daí a gente recomendou aplicar uma ferramenta paga, né, de busca, e o faturamento deles crescendo 20%. E o que era interessante é que, assim, basicamente, quase 60% de quem fazia a busca, né, se eu não me engano, a taxa de conversão de quem fazia a busca era baixíssima, era 0 ponto alguma coisa, era menor do que alguém que estava navegando normalmente no site, tá? Sendo que normalmente é um usuário um pouco mais avançado. E posterior a isso, a taxa de conversão para quem fazia a busca subiu para mais de 10%. Então, faz uma diferença enorme. Tem outro cliente que 16% dos usuários deles fazem busca, 60% da receita dele vem desses usuários. Então, tudo bem, são sites normalmente maiores, com bastante informação, bastante conteúdo, que é difícil achar navegando. Mas um sistema de busca eficiente faz toda a diferença do mundo na usabilidade de um website, tá? Então, tomem cuidado quando você mesmo está navegando no seu site, faz uma busca e não retorna os resultados que você queria. Saiba que com certeza isso afeta o desempenho também dos seus usuários. Tudo bem?